E para algumas pessoas isso parece um pouco estranho, incrível, mas nós vivemos assim. Permanentemente. Permanentemente. Existe uma regra não dita, mas atribuída e vivenciada, que contradiz as próprias regras da convivência social adequada, legítima, que deveria ser a usual. E, aliás, falando em trânsito, quando eu acho que tem um problema de educação para o trânsito que está alicerçado nessa visão de mundo que é violenta. De mundo aqui, de nosso mundo aqui na cidade, né? Na última sexta-feira, teve um episódio com a filha de um amigo meu, que ao voltar da escola foi atropelada, literalmente, por um automóvel que ninguém identificou, e ela veio a falecer hoje, né? Veio a falecer Sim. hoje, quer dizer, uma tremenda violência. A pessoa, aquela hora da noite, a pessoa se achava com o poder de ter um carro na mão e atropelar qualquer pessoa que atravessasse ou deixasse de atravessar a faixa de pedestre. Aliás, era na faixa de pedestre. Então, essa violência é muito forte e muitas vezes nós não temos na cidade, vamos dizer assim, uma maneira de tratar com maior rigor, com maior educação para o trânsito, né? É como se as pessoas que não tivessem com automóvel não fossem pessoas de bem, vamos dizer assim, né? É uma inversão de valores. Às vezes, se eu não tenho um celular bom, se eu não tenho um celular cheio de luzinhas que se acendem, ou se eu não tenho, é porque eu também não tenho certa legitimidade na sociedade, não é? A minha roupa, se ela não é de grife, não é? Eu não tenho um reconhecimento de determinados direitos, não é? Da minha própria condição humana. Podemos ver os moradores de rua, não é? Como são violentados. Nós já tivemos grupos aqui na cidade que, inspirados no incêndio provocado no corpo do índio Galdino, saíram à rua para incendiar os moradores de rua. Como se isso fosse possível, fosse um lazer. Um grupo ali na Praça da República, na madrugada, mata um jovem homossexual. Como se fosse permitido que aqueles que se dizem heterossexuais pudessem executar alguém que não vive um comportamento sexual que eles atribuem que seria o indicado. O mais adequado, né? E às vezes nós observamos, infelizmente eu sou religioso, que isso também é propalado por ideologias religiosas, por ideologias tradicionalistas, por ideologias machistas, não é? Que, na verdade, hoje as pessoas gostam até de ter uma certa linguagem politicamente correta, mas não tem comportamento politicamente correto. É verdade, mas Tarcísio, eu acho que você mencionou no início da sua fala que a mídia tem um papel muito forte nisso, ou seja, divulgando, suponho eu, padrões que para a mídia, ou para aqueles que patrocinam a mídia, seriam padrões adequados. Isso é uma violência contra aqueles que não estão economicamente, socialmente. Com certeza, sobretudo quando nós imaginamos, falando aqui numa televisão pública, né, televisão da Câmara, que uma boa parte dos meios de comunicação estão nas mãos de poderes privados. Exatamente. Né? Os meios de comunicação estão nas mãos de elites que têm poder econômico, que ganham, que se interessam por determinados itens, por determinados aspectos da vida pública. Eu perdi meu irmão atropelado na entrada de um terminal de ônibus. Como muita gente perde parentes, amigos, na minha paróquia, dia 12 agora do mês de agosto, na madrugada daquele domingo, 3 jovens foram mortos, atropelados aqui na Rua Clélia, na Lapa. Perderam a sua vida, tiveram as suas vidas ceifadas pela violência do trânsito. Apareceu na mídia, não é? Apareceu esse aspecto. Mas, às vezes, a mídia canaliza determinados aspectos da violência ou propala um determinado tipo de violência pela própria linguagem, defendendo determinados segmentos, como se esses segmentos eles pudessem se assustar e se defender mais através dos meios de comunicação, e como se outros segmentos ou certas regiões da cidade, isso fosse completamente admissível, porque ali se pode ter esse tipo de violência. No nosso meio, ela nos atemoriza, não é? Como aquela filha que mata os pais com o namorado e o irmão dele, na volta de um programa que fizeram, porque tinham planejado todo um esquema para escamotear o próprio assassinato. Aí aquilo assusta, aí nós começamos a perceber que a força da violência, por mais que nós queiramos circunscrever a violência a um ambiente do empobrecido, acaba também
extrapolando, acaba também estando presente e colocando em risco a vida também da classe média, das classes de poder aquisitivo mais elevado. Vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o programa Sala de Visitas a conversar com o Padre Tarcísio. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas, conversando aqui com o Padre Tarcísio, da Arquidiocese de São Paulo. Tarcísio, durante o intervalo nós estávamos conversando aqui sobre, quer dizer, se a violência é tão brutal, ela atinge todas as classes sociais, então não tem esperança. Quer dizer, a esperança nossa é ampliar o número de policiais na rua, aumentar o número de presídios, exercer o domínio e a força do Estado também pela violência? Não, em primeiro lugar, esperança é o tópico da minha vida, não é? Como religioso, imagina se eu não tenho esperança sobre a vida humana, sobre as relações humanas. Também no trabalho do político. Claro. O político é um homem que deve fundamentar a sua vida exatamente na esperança de cuidar do bem público, da coisa pública, do bem comum. Então, tudo isso é rodeado de esperanças. Exatamente. E nós temos razões evidentes para que a nossa esperança ela não seja vã, né? Tantos grupos na cidade que se mobilizam, tantas pessoas que se sensibilizam. A cidade de São Paulo é uma cidade também carregada de solidariedade, de preocupações sociais, humanitárias, né? Quantos grupos aqui fazem da cidade de São Paulo assim um canteiro também de obras em favor da vida humana, em favor dos desvalidos, em favor da população de rua, em favor de uma cidade mais humana, mais verde. Agora, no que tange ao que discutíamos sobre a violência, eu creio que não seria justo que as propagandas políticas, a inferência sobre esse assunto se desse simplesmente em dizer que nós aparelhamos a polícia, aumentamos o contingente policial, damos uma estrutura policial mais intensa, vamos criando novos presídios, como se nós pudéssemos com isso ir vencendo ou nos acomodando com essa violência que existe. Deve-se haver muito mais do que simplesmente isso, e na verdade não somente isso, uma educação contra a violência, uma educação pela não violência, que faz com que nós nos mobilizemos melhor na cidade, né? As entidades, as instituições, o poder público. Não pode ser uma obrigação somente do poder público, não é? Se ela faz parte também dessa gama de situações que mexem com as questões ideológicas. É necessário também um certo querer, um desejo e atitudes concretas de um certo desapego, de um certo despojamento. Os pobres já se despojaram de muito. Não é? Os pobres estão despojados da moradia digna, estão despojados do direito de ir e vir na cidade, que às vezes é custoso para eles. Nem sempre as condições financeiras garantem também esse direito de ir e vir. O acesso ao patrimônio. Não é? As pessoas às vezes não conhecem o centro da cidade, ou não conhecem determinados aspectos da cidade.
que seria direito a eles conhecer, deles conhecer, frequentar,